Boa tarde a todos aqui no Texas. Estamos aqui reunidos para discutir aqui as caixinhas da semana do meu Instagram, mais um episódio de A Medicina Como Ela É. Estou vestido a caráter, acabei de gravar mais uma aula para o meu curso, uma aula sobre o método de memorização Palácio da Memória. Eu queria falar desse assunto há muito tempo, fiquei muito satisfeito com o resultado, mas vamos aproveitar aqui e já fazer mais esse episódio. Então, sem mais delongas, quem não gostar, quem se sentiu ofendido, pode enviar sua mensagem ao departamento, preferencialmente pessoalmente. Departamento, não sei se você se lembra, é um jumento que tem lá na minha roça no Brasil. Vamos aqui. O Breno perguntou: a permissão para atuar sem residência nos Estados Unidos vai diminuir os salários a longo prazo? O que acontece? Aconteceram aqui nos Estados Unidos as novas leis estaduais, mais de 10 estados já aprovaram e mais uns 20 estados estão aí com trâmites para aprovar, leis que permitem a atuação nos Estados Unidos sem refazer a residência aqui, tá? Que geralmente tem que refazer a residência quem já tinha residência e quem não tem que fazer. Qual que é a questão? Uma coisa é essas leis elas prevêem licença estadual, primeiro limitada sob supervisão, depois de 2 anos ou X anos, licença estadual irrestrita. Uma coisa é você conseguir licença estadual aqui nos Estados Unidos. Outra coisa é você conseguir título de especialista. Não é fácil você conseguir isso aqui. Existem caminhos alternativos, sim, o da radiologia é o mais famoso, em que após X anos de atuação, geralmente em um hospital universitário, com residência médica, você atua lá como professor, fellow, o que quer que seja, aí você pode prestar a prova de título, tá? Na radiologia são 4 anos, dermato 5, neurocirurgia 6, ortopedia 5, urologia 6, cirurgia cardíaca 10, né? É o mais rigoroso. Então você conseguir prova de título não é fácil, cara, não é fácil mesmo. Um negócio aqui que tá vermelho, o que é isso? Bom, tá quente, mas tudo bem. Então, uma coisa é ter a sua licença estadual, outra coisa é você ter o título de especialista. Aqui nos Estados Unidos não tem médico generalista, então sem título de especialista você se complica, tá? Você provavelmente vai atuar numa posição intermediária entre o especialista e o consumidor final. Você não tem precedente ainda para seguro te aceitar, para plano de saúde aceitar, mas provavelmente eles vão criar alguma posição, vão cobrar um preço a mais pelo seguro e vão repassar menos para o plano de saúde, vai repassar menos talvez. Isso eu estou especulando, tá? Mas o mercado vai dar um jeito de se adaptar a isso. Mas sim, provavelmente você será um profissional intermediário e para você ser intermediário você vai dar uma margem a quem está acima de você, tá? Isso é natural, você vai receber menos. O que você não quer é um caminho desse em que você não tenha como titular, tá? Tem especialidade que você até consegue, que tem um caminho alternativo, tem especialidade que você ia ficar preso, ou talvez teria que usar isso como uma ponte até você conseguir refazer a residência, tá? Não sei qual é o seu caso, mas eu tenho aulas sobre isso no meu curso, tá? Tem um módulo bônus só sobre isso, de novas leis e caminhos alternativos, porque tem que ver caso a caso. E a mesma pessoa perguntou também, médico imigrante sem residência vai ser mão de obra barata, né? Cara, por exemplo, em Nova York já tem uma lei mais antiga em que você consegue atuar com a licença temporária e salário de residente, né? Salário de residente em Nova York vai ser 70, 80 mil dólares por ano, em Nova York isso é pouco. Então sim, tá? Mas talvez aqui com essas novas leis essa mão de obra barata seja 100, 150 mil dólares por ano, né? Salário de physician assistant, que é mais ou menos isso, um intermediário, vai ser 150 mil dólares por ano. Então, isso aqui nos Estados Unidos é mão de obra barata para médico, mas para muitos países do mundo, inclusive o Brasil, é um salário extremamente tentador, né? Então, dependendo do seu posicionamento de mercado no Brasil, é um salário ótimo. Além disso, você pode usar isso como uma ponte até você conseguir entrar numa boa residência médica, um fellow, um caminho alternativo do board de especialista para poder titular. Cada caso é um caso, tá? Mas eu não acho que vai diminuir o salário do especialista, eu acho que vai aumentar porque o especialista vai ter que assumir uma posição de supervisão e melhor ainda, né? Eu posso montar minha clínica e colocar esses médicos para atender, e assim eu consigo escalar minha clínica e naturalmente eu vou ter uma margem em cima disso, né? Eu tenho que ter a margem em cima do funcionário, isso é natural.
Então acho que vai aumentar o salário. Isso aconteceu com o anestesista aqui nos Estados Unidos, né? Criou-se a enfermeira anestésio, que faz um curso lá de 18 meses de anestesia, e o anestésio supervisiona essas enfermeiras. Então o salário dos anestesistas aumentou naturalmente pela função de supervisão, né? Aumenta a produtividade do anestesista também, né? Você veja que aqui nos Estados Unidos, por ter essa obrigatoriedade de fazer residência depois da faculdade, isso acaba criando uma barreira de entrada enorme na medicina. Por isso que a medicina americana é tão boa, por isso que é uma das poucas medicinas do mundo que prospera. Porque o Estado, é muito difícil o Estado quebrar esse monopólio, né? Porque esse é o monopólio dos Borges das especialidades, e é muito técnico. Então não tem aqui nos Estados Unidos um precedente de um Senado, de um governo mandar o board dar título para alguém, deixar alguém fazer a prova, né? É um board muito técnico. Então acaba que é um mercado em que para você entrar você depende da bênção do seu concorrente, né? Isso que é o monopólio. Então acaba protegendo muito a medicina aqui pra gente, essa que é a grande vantagem. Então, eu acho que é o único país no mundo em que a residência médica é obrigatória, que não tem generalista. Então isso gera uma proteção de mercado muito benéfica para a medicina e ao mesmo tempo põe o governo na sinuca de bico, porque tem uma escassez de médico nos Estados Unidos danada. Para você abrir uma faculdade de medicina aqui é muito difícil, né? Que nem o Brasil, que é basicamente botar uma padaria ali e escrever faculdade de medicina, né? E abrir uma residência médica aqui nos Estados Unidos é difícil demais também, é extremamente caro, cheio de critério, qualquer coisinha a residência perde a acreditação dela, então é bem complicado. Isso gera um monopólio muito benéfico para a medicina, mas os governantes ficam na sinuca de bico porque falta médico, né? E haja dinheiro para você botar mais médico aqui. E você pode fazer essas leis estaduais, mas no board de especialista você não vai conseguir mandar. Então, isso protege muito a medicina, né? Na Inglaterra, por exemplo, a medicina de lá acabou. Na Inglaterra tem o generalista, né? Então, criou-se assim umas leis para que abriram as pernas para médico estrangeiro, sistema público e tal. E aí o aluno de medicina na Inglaterra, a forma fica desempregada. As próprias faculdades aconselham os alunos a não entrar no mercado de trabalho inglês porque fica desempregado e paga mal pra caramba. Então é uma proteção muito benéfica isso da residência ser obrigatória e dos boards de especialistas terem essa autonomia para dar a prova e para poder titular de acordo com o julgamento deles, né? É muito difícil um Senado, um governo virar para o board de especialistas e falar, não, você tem que titular esses médicos. Não tem precedente para isso aqui, né? Um board muito científico, pelo menos em teoria. Então, quando eu tô passando raiva aqui, às vezes eu desanimo e falo, pô, de fazer residência médica. Eu não cheguei a terminar a minha no Brasil, larguei na R1, graças a Deus. Mas quando eu me lembro disso, eu falo, eu tô comprando aqui meu acesso ao monopólio. No Brasil, a gente compra a cota da Unimed para ganhar R$ 60 a consulta. Quando não glosam, né? Glosou, doutor, não autorizou, não. Clinical Fellowship é remunerado? Quais valores geram salário? Difícil conseguir? O Renan perguntou. Clinical Fellow é a sub aqui nos Estados Unidos. É remunerado, um salário de uns $70 mil por ano, do R1 da residência base é uns $60 mil por ano. A dificuldade para conseguir é o seguinte, tem muito Clinical Fellow nos Estados Unidos que tem sobra de vaga, tá? Muito. Então, quando sobra vaga, costuma abrir para médico estrangeiro, desde que esse médico, evidentemente, seja especialista, tenha feito residência médica na área desejada e tenha as provas de avalidação, os STEPS. Então, nos que sobram vaga, é tranquilo de conseguir, tá? Nos que não sobram, então os fellows bem remunerados, cardiologia, gastro, por exemplo, dentro da clínica médica, não vai sobrar vaga e é concorrido até para quem fez residência nos Estados Unidos, tá? Então depende da área. Você vai ver muita abertura para clinical fellow de estrangeiro em radiologia, em neurocirurgia, ortopedia, cirurgia cardíaca, você vê também. E curiosamente, pediatria sobra vaga de fellow em praticamente todos, né? Tem fellow em pediatria que não preenche nem metade das vagas, porque raramente aumenta salário. Mas pediatria acaba sendo mais fácil refazer a residência. Clínica sobra muita vaga também, né? Clínica aqui interna medicina, sobra muita vaga de nefro, de infecto, geriatria, porque pouca gente quer fazer, não aumenta o salário. Mas mesmo quem vem fazer aqui, muitas vezes depois acaba fazendo o caminho inverso e repetindo a residência. Embora exista um caminho alternativo em clínica e pediatria também, as pessoas em geral
repetem a residência, que é uma residência aberta, tranquila de entrar. Tranquila aqui nos padrões americanos, tá, gente? Não esqueceu a identidade, o passaporte na secretaria e ser matriculado, tá? Tem os steps, tem entrevista e tal. Como escrever carta de recomendação? Tem no seu curso? Tem. A Lara perguntou. Tenho muito carinho por esse nome, que é um nome de uma familiar muito querida minha. Tá? Tem sim, como muitas vezes aqui nos Estados Unidos, para adiantar o trabalho do médico no estágio, ele pede para a gente escrever o draft, né, o rascunho da nossa própria carta. Na prática, a gente escreve, ele assina e ele manda lá por e-mail no link que a gente envia para eles lá da nossa plataforma na hora de aplicar. Então sim, eu tenho aula sobre isso, eu mostro um estudo detalhado sobre isso, eu ensino como fazer, eu mostro as minhas, eu mostro como fazer com auxílio da inteligência artificial. A carta de recomendação, ela é um gênero que o brasileiro não está acostumado a fazer, tá? Ela é superlativa necessariamente. Ele é o melhor estudante que eu já vi em 15 anos, ele é top 1%, top 3% de estudantes com que eu já trabalhei. Tem que ser isso, tá? Ele é brilhante, qualquer programa de residência você estaria privilegiado em tê-lo, é recheado de elogio, tá? E contando uma ou duas histórias do seu trabalho, né? Fulano chegou uma vez 5 horas da manhã aqui na enfermaria, ficou à beira do leito reavaliando um paciente até de noite, até descobriu o que esse paciente tinha. Enquanto esse paciente não foi estabilizado, fulano não saiu ao lado dele, tá? Mais ou menos essa pegada. Mas não é hora da falsa modéstia brasileira. A carta ela tem que ser superlativa, ela tem que ser recheada de elogio. Né? Ele é o máximo, ele é o melhor estudante que eu já vi em 10 anos. Isso é bem estranho para nós brasileiros, mas é cultural aqui nos Estados Unidos. Uma carta normal ela é vista como ruim. Vamos a mais caixinhas. Tadinha, teve um caso aqui de uma menina, cara, Deus a tenha, a menina de 20 anos de idade, 21, e divulgaram na notícia que ela faleceu de infarto, que foi erro médico, né? Na verdade, uma dissecção aórtica. Dissecção de aórtica da menina de 21 anos, ela com 3 dias de sintoma, é um diagnóstico muito difícil de fazer. Além de muito difícil, ainda que você consiga fazer o diagnóstico, muitas vezes o paciente não aguenta nem chegar na sala, e se chega na sala, a gente perde o paciente na sala. Fazia muito pós-op de aorta e, cara, Deus a tenha, mas falar que esse erro médico é uma maldade, porque é muito difícil de pegar. Ah, faz o raio-x é mediastina largada, e, meu amigo, isso é... Na menina de 21 anos tem que ser uma coisa muito, muito burral pra gente ver. Aqui, o histórico da faculdade tem muito impacto no match? Então, teria se as faculdades de medicina brasileira, como é o caso das americanas, fizessem ranqueamento de turma, tá? Elas posicionam os alunos em quartis. 0 a 25%, 25 a 50, 50 a 75, 75 a 100. Então, se você está no primeiro quartil, isso fica muito bem na hora lá da aplicação de selecionar para as entrevistas. A maioria das faculdades de medicina brasileiras não tem ranking de turma. Então, acaba que o histórico tem pouco peso, só se você tomou pau num monte de matéria, porque não dá para dizer se a sua média 7 na faculdade era boa ou ruim. Né? Engenharia, um aluno de engenharia com uma média de 5 na faculdade é um gênio, às vezes um aluno de medicina com a média de 8 é uma besta quadrada, porque na faculdade todo mundo tira 9,5, 10. Então, varia com a faculdade. Por isso que eles fazem ranking de turma. O ranqueamento da turma, só que aí no Brasil isso é raro. Inclusive, o que muita gente faz é, se o seu CR é bom, se as suas notas são boas, você pede para sua faculdade as notas dos alunos sem botar o nome, claro, e aí você faz com o ChatGPT o seu próprio ranking. Aí você faz um histórico lá personalizado, em que você põe lá seu posicionamento, seu quartil, tá? Porque isso ajuda. Mas se a sua nota é ruim e sua faculdade não tem ranking de turma, acaba que não faz diferença. Perguntaram aqui se eu penso em comprar terra no Texas, né? Para quem não sabe, a minha primeira formação em agropecuária eu fiz junto com o ensino médio, né? Eu venho do interior, né? Minha família toda de pequenos produtores rurais. Meu amigo, terra é foda.
No Brasil é mais foda ainda, porque você vive com a corda no pescoço, é Ministério do Trabalho, Polícia Ambiental, cheio de frescura, multa ambiental, processo ambiental, ferra a tua vida, qualquer porcariazinha te lascam. E você não tem propriedade da terra, né? No Brasil criaram essa loucura de função social de propriedade privada, né? Que é a redondura do círculo, né? Se a propriedade privada é uma função social. Então chega lá, não, essa terra aqui é indígena, não, essa terra aqui é o MST, ela é improdutiva, passa para cá. E aí o produtor rural se lasca, né? Às vezes perde uma vida inteira de trabalho. O produtor rural brasileiro é um herói, né? E aqui no Texas, graças a Deus, as leis são muito melhores, mas terra dá muito trabalho e come muito dinheiro. Então eu não estou passando por essa ralação toda para depois ficar ralando em terra, né? E o jeito mais fácil de se ferrar com terra é você achar que você vai colocar um sócio lá e esse sócio vai tocar a terra para você e você vai ficar só nos dividendos, né? Se quiser se ferrar, você faz isso. É que nem a história da franquia, né? Médico compra a franquia, põe um sócio lá, põe um gerente lá para ganhar R$ 3.000 e quer ficar só no dividendo. Franquia não dura um ano, né? O cara sai quebrado, falido. Que é a barriga no balcão, meu amigo. E terra não tem jeito, tem que sujar as mãos, né? Se você botar um sócio ali, achar que vai viver só do dividendo, você tá lascado. Tá 90% de chance de se lascar, a não ser que o seu sócio seja da família. Se for da família, é 200% de chance de você se ferrar, tá? Já vi essa história 1 bilhão de vezes. Do que você se arrepende mais de não ter feito no 5º ano da faculdade? Boa pergunta, né? Devia ter faltado mais aulas para estudar de verdade em casa. Eu já faltava bastante para fazer isso, mas dava para faltar mais. E prioridade é passar na residência, claro. E eu deveria ter feito, eu tive a oportunidade de fazer estágio em UTI, porque você formando com a mãozinha de UTI, você consegue arrumar plantão de UTI, ou então fazer bons contatos e pegar um plantãozinho de enfermaria, que é muito mais tranquilo que o plantão de emergência, e você consegue fazer sua residência no Brasil, ou juntar seu dinheiro para ir para os Estados Unidos com muito mais tranquilidade do que você ficar tocando porta, né, que foi o meu caso. Ah, Iago, que absurdo! Recém-formado dando plantão de UTI, né? Duas coisas, né? Era absurdo até você descobrir que você podia vender curso para ele, né? De plantão. Aí deixou de ser absurdo, né? Quando você descobriu que você podia ganhar dinheiro. Segundo, é absurdo até você virar escalista, né? Que eu acho que eu conheço todos os escalistas de CTI do Rio de Janeiro. Não tem nenhum que monta uma UTI sem recém-formado na escala. Agora, até que estão tentando montar, mesmo assim é difícil. UTI só com intensivista no Rio de Janeiro não conheço nenhuma, nem as mais caras. E UTI sem intensivista eu conheço algumas, tá? Inclusive na zona sul da cidade no particular. Então, você está no Brasil, você não está na Suíça. Outra classe. Como a base tenebrosa de fraca? Iria de Boards and Beyonds, Patoma, Sketch, esses são pequenos cursos para os steps. Fala, olha, meu amigo, base fraca todo mundo tem, tá? Os materiais padrão ouro são os mesmos, é porque o sistema americano é diferente do brasileiro. Então, mesmo que você tenha sido um ótimo aluno de uma boa faculdade brasileira, você vai achar que a sua base foi fraca ao estudar para as provas americanas, principalmente o Step 1, que tem uma certa puxadinha para o ciclo básico, tá? Então, os materiais padrão ouro são os mesmos, tá? O banco de questões de Word, o aplicativo Anki com baralho Anking, as notas do Melman, os simulados oficiais NBMIs. Esses cursos são bons também, né? Se você quiser fazer o Patoma eu gosto muito, mas o Boards and Beyond é bom, o Sketch é bom. Se quiser saber mais sobre os materiais e como utilizá-los, basta adquirir o meu curso, porque eu explico isso em detalhes. Explico em profundidade. Outra questão boa. Há muita diferença entre uma carta de recomendação do John Hopkins e de um hospital municipal de Danbury, não sei como é que pronuncia isso, mas um hospital pequeno, né? Cara, esse é um tópico interessante. Tá? Eu até, na minha aula sobre application, eu faço um estudo lá sobre um paper que é bem famoso e bem utilizado no assunto, que é uma entrevista lá que é feita com 16 diretores de programa de anestésia. A anestésia é uma especialidade concorrida nos Estados Unidos. Tá? Existem aqueles que dizem que o mais importante na carta é o nome do hospital, é o nome do autor da carta.
Outros então vão dizer que o mais importante é o conteúdo. Então é óbvio que os dois são importantes, tá? Você com uma carta de um hospital famoso, que tem um branding famoso, como é o caso do Hopkins, de Cleveland, da Mayo Clinic, você está bem, tá? Mas uma carta de um hospital pequeno, mas uma carta com conteúdo muito bom, muito bem escrita, vai te levar muito longe também, tá? Aí vem a questão da, Iago, qual que você prefere? Uma carta padronizada do Hopkins ou uma carta excelente de um hospital pequeno, né? Difícil dizer. Eu acho que eu preferiria uma carta padrão do Hopkins, porque o branding é muito forte, mas mesmo assim, uma carta muito bem escrita de um hospitalzinho pequeno, mesmo um médico que não seja famoso, vai te ajudar pra caramba, tá? Então, vê aí as suas possibilidades. Doutor, ser monitor por um semestre tem um bom curso de benefícios para o currículo visando os STEPs? Tem, cara, porque é uma experiência educacional, vale a pena, tá? Eu fiz e valeu a pena que tem um espaço para isso no currículo. Se puder fazer trabalho voluntário, alguma atividade de liderança, essas monitorias, isso aí tudo tem espaço no currículo e é bom você ter, tá? Só toma cuidado, eu tenho muito medo de falar isso com estudante de medicina, porque estudante de medicina ele faz tudo menos os steps, né? Então, você fala isso para ele, no dia seguinte ele aparece com 14 ligas acadêmicas, 4 trabalhos voluntários e 8 monitorias. Aí você pergunta, e os steps? Ah, não, vou montar currículo, né? Aí começa esse, e é pôster para cá, e é artigo para lá, e é doutorado sanduíche, e é mestrado McDonald's, e sei lá mais o que de saúde pública. E os steps? Os steps fica para depois, para depois, para depois, e acaba que ele não faz os steps nunca e não consegue para os Estados Unidos nunca, né? Depois está lá na tabelinha da Unimed, tomando a glosa dele. Então, eu sei que é duro, mas foca nos steps. De qualquer maneira, fazendo os steps aí, é bom você ter um posterzinho de repente, um relato de caso, uma atividade de monitoria, uma atividade de liderança, um trabalho voluntário, tudo isso conta sim, tá? Outra pergunta muito boa. Formada no Paraguai e revalidada no Brasil, isso poderia atrapalhar dar match nos Estados Unidos? O processo é igual, tá? Você pode ser formado nos Estados Unidos, no Brasil, na China, no Japão, em Marte, o processo é idêntico, exatamente idêntico. Mas você tem só que checar se a sua faculdade de origem tem as chamadas Sponsor Notes, tá? Que é um cadastro no ICFMG, que é um escritório americano, que permite que os alunos dessa faculdade façam os steps. Se não tem, dá para conseguir uma questão lá de fazer um trâmite burocrático, mas é a única coisa que tem que checar, é só isso. Você checa no site World Directory of Medical Schools, wdoms.org, tá? Dá para checar isso lá. No meu curso eu falo disso também, claro. Mas é o único detalhe. Gosto de rádio aqui, estudante ainda. Faço rádio aqui, os steps para fazer rádio aí. Presta atenção, tá? No caso especial da radiologia, o único caso em que com certeza hoje é mais fácil fazer no Brasil e revalidar nos Estados Unidos a especialidade pelo caminho alternativo do que fazer direto nos Estados Unidos, tá? Para a maioria das outras especialidades é melhor fazer direto nos Estados Unidos, tá? Que os caminhos alternativos não são tão fáceis de conseguir. Mas no caso da radiologia está muito aberto, é a única especialidade que eu falo, cara, faz no Brasil primeiro e revalida aqui depois. Porque é mais fácil você fazer no Brasil e revalidar do que você tentar entrar aqui direto nos Estados Unidos. Você vai ter que fazer aí no mínimo um aninho de pesquisa aqui nos Estados Unidos, nem sempre remunerado. Então é suado. Plano de saúde, tem plano que cubra tudo, ao menos internação e tratamento tem? Cara, aqui na residência dá um plano de saúde muito bom pra gente, tá? O negócio é você ficar dentro da rede, o plano tem uma rede imensa dentro do seu próprio hospital, e assim você consegue ter uma participação zero ou muito pequena, sei lá, $25 uma consulta, uma coisa assim. Mas se você for fora da rede, aí você se lasca. De qualquer maneira, não tem por que ir fora da rede. Eu não sei atendimento de emergência, essas coisas, mas isso aí dá pra contornar. Quando termina a residência, é difícil de arrumar emprego em outro estado, etc. Cara, dificuldade zero. Aqui é um negócio até chato, porque se por acaso você cair na besteira de colocar seu e-mail em site assim de oferta de emprego para médica, você está lascado, você vai receber e-mail, ligação e mensagem o dia inteiro de recrutador, mesmo que você esteja no primeiro ano de residência. Então, assim, a dificuldade é zero.
Claro que você quer escolher teu emprego, tá? Mas arrumar emprego a dificuldade é zero. Aqui nos Estados Unidos você corre do empregador. Se você botar teu e-mail ali, meu amigo, você vai receber mensagem e ligação o dia inteiro com proposta. Por isso que eu não fiz isso ainda, claro. Haja saco. Dermato. Para médicos estrangeiros é difícil. Conhece alguém que tenha passado? Cara, dermato aqui nos Estados Unidos é uma das especialidades mais concorridas porque é uma ótima especialidade. Né? Dermato, na minha opinião, é a especialidade perfeita. Mas é muito concorrido. Mesmo aqui nos Estados Unidos, às vezes os alunos ficam alguns anos fazendo pesquisa para poder passar na residência. Conheço uma brasileira brilhante que passou na residência aqui. Ela fez 4 anos de pesquisa voluntária. Se você já é dermato no Brasil, a dermato agora ela tem um International Pathway, que você, atuando 5 anos aqui nos Estados Unidos, você consegue prestar a prova de título. Então você consegue fazer dermato no Brasil, você arruma de repente um Research Fellowship aqui nos Estados Unidos, e depois você pode ser contratado pela universidade, ficar como professor assistente. Com 5 anos de atuação, você pode aplicar para a prova de título, tá? Então, esse me parece um caminho mais à mão. Se você tiver como ficar 3, 4 anos nos Estados Unidos fazendo pesquisa voluntária, aí beleza, tá? Talvez depois do primeiro ano você consiga até uma bolsa no segundo ano, não é garantido não, mas às vezes você consegue um Research Fellow de pós-doutorado, a bolsa é uns $50.000 por ano, mas pelo menos muitas vezes o primeiro ano você precisa fazer voluntário, é duro, tá? É bem duro. Alguma dica para aproveitar da melhor maneira possível o internato no Brasil? Sim, a melhor maneira de aproveitar o internato é estudando para residência médica, tá? Comendo a apostila de cursinho, se você quer passar no Brasil, comendo banco de questão, isso vale para o Brasil ou para os Estados Unidos, tá? Internato é para você passar na residência médica. Ah, Iago, e a mão de procedimento, mão de atendimento? Mão você pega na residência, tá? Tem diferença nenhuma estar na residência com 2 intubações ou com 0 intubações, tá? Com 3 meses no R1, ninguém mais sabe quem tinha mão e quem não tinha. Então para com isso. Internato é para passar na residência. Passa na residência quem come mais apostila, quem faz mais questões, tá? Simples assim. Aí fica lá o coitado no interno sendo 10 horas da noite porque estava colhendo gás, palpando baço, né? Pegando uma profunda. Aí junta uma pastinha de 50 certificados de liga acadêmica. No final, perde a vaga para quem voava no internato e ia para casa comer a apostila de cursinho, né? Vida dura, meu amigo. Aqui a menina que está para entrar em medicina me perguntou quais caminhos seguir durante o curso para facilitar o processo. Então, alguns conselhos gerais. Primeiro, procure estudar sempre em inglês, tá? Já pega os livros texto direto em inglês, não tem por que ler livro em português para medicina. Segundo, procure utilizar logo o estudo ativo por bancos de questões e flashcards desde o começo, é mais eficiente, você vai se adaptar. Terceiro, procure usar os materiais americanos para acompanhar o seu ciclo básico, o seu ciclo clínico, o seu internato. Os materiais americanos são ótimos, além dos livros textos, tem toda uma série de materiais maravilhosos, né? O blog do Melman, as notas do Melman, os podcasts do Divine Intervention, os áudios do Goiano, o banco de questões eWord, o First Aid for the Assembly, o curso de patologia Patoma, o curso Bodies and Beyond, que tem tudo, o curso Sketch, né, que tem muito lá micro e farmaco. Então, tem uma gama de materiais maravilhosos. Procure fazer os STEPs, as provas de revalidação a partir do ciclo clínico. Você tem que estar a partir do 3º ano de faculdade para fazer. Você pode fazer no Brasil, eu fiz em Copacabana. Se possível, faça no internato uma eletiva nos Estados Unidos, tá? O chamado clerkship. Adianta muito a sua vida, tá? E se der, tenta publicar alguma coisinha, ter uma atividade de liderança, alguma coisa de pesquisa, relato de caso, posterzinho. Alguma atividade de monitoria também conta, atividade de liderança, tudo isso conta no currículo. Mas a prioridade é os STEPs, tá? Prioriza os STEPs. A maioria dos estudantes faz o contrário, né? Que vai sair correndo atrás de liga, de pesquisa, de não sei mais o que, não faz os STEPs nunca, tá? Então,
Depois dos steps, aí você preocupa já em publicar alguma coisinha, pelo menos depois do step 1, que depois do step 1 tudo engata. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. O que pensa em neurologia como área para seguir nos Estados Unidos? Cara, uma ótima área. É uma residência pesadinha, são 4 anos. Tá? É uma residência muito aberta a estrangeiros, que neurologia ou a pessoa adora ou detesta. E tem umas subs legais, cara. Tem sub de AVC, tem até vascular. Tem muito, por exemplo, você pode fazer uma sub, tem uma amiga muito querida fazendo uma sub aí de eletroneuromiografia, eletroencefalograma, que aí consegue laudar de casa com telemedicina. Você, telemedicina paga o mesmo salário de quem está presencial, então vale muito a pena. Eu acho a especialidade bem bacana para fazer nos Estados Unidos, é bem aberta a estrangeiros. Questão interessante, a medicina americana tem uma dose de ética a mais que o bananil? Cara, é o que eu sempre digo, não existe escassez de filho da puta no mundo, tá? Mas aqui nos Estados Unidos existe o que aqui nos Estados Unidos poderia ser chamado de antiético ou de corrupção, tem todo um verniz protocolar, né? Fica o que se chama aqui de gray zone, né? Uma área cinzenta. A justiça americana funciona muito em base de precedentes legais e buracos ali, loopholes, né? Precedentes entre uma lei e outra, áreas cinzentas, e são 50 estados diferentes, então é muito sofisticado, faz uma empresa que fica em Delaware, que aí manda dinheiro para o hospital que está no Texas, e enfim, é muito sofisticado. No Brasil é bateção de carteira na cara dura, né? Enfia o paciente no hospital sem indicação, deixa 30 dias internado no CTI sem indicação, dá calote no médico, abre uma empresa de plantão terceirizado, chupa dinheiro do médico, dá calote, quebra, depois abre outra empresa e o ciclo continua. O hospital declara falência, dá calote em todo mundo. O dono depois fecha o fazano para comemorar aniversário. É bateção de carteira pura e simples, é uma coisa assim bem primitiva, bem malandro da Lapa mesmo, sabe? Cigano e Zé Pilintra, é um malandro que rouba para comer. Nos Estados Unidos tem, mas é muito sofisticado, né? Aquele escândalo aí que teve do CEO lá, que teve o atentado e tudo, porque o plano vai negar 3 vezes um procedimento por causa de algum detalhezinho para poder ganhar tempo e ganhar juros em cima disso. E essa é mais a pegada americana, tá? Filho da puta tem em todo lugar, mas aqui nos Estados Unidos tem um verniz assim, legalista. Né? É um consolo pobre, eu sei, mas a vida como ela é. Como foi o processo de visto pós-match? Match é entrar na residência. Qual tirou para os estágios? Para os estágios basta de turista, depois que você dá match, vão te oferecer ou J1 ou dependendo H1B. Aí você preenche lá meia dúzia de formulário e resolve. Tá? Isso aí não esquenta a cabeça com visto. Outra questão muito interessante, né, com a qual eu vou encerrar a nossa conversa de hoje. Qual é mais difícil? O SMLI, esse exame de revalidação americano, ir para os Estados Unidos ou passar na residência da USP Estaduais de São Paulo? Eu nunca fiz prova em São Paulo, eu passei na minha época na UERJ, em neurocirurgia, na Unirio. Na minha época era uma vaga por ano, isso foi em 2017. Tá? Então eu tenho essa experiência e eu passei na residência americana de clínica médica. Tá? O que eu costumo dizer? Tá? E toda vez que eu falo isso eu acabo provocando raiva por algum lado, porque tem sempre aquele clubismo, né, de você se orgulhar de ter feito alguma coisa, se querer valorizar seu passo, puxar a sardinha. Eu procuro fazer isso de uma forma muito fria. Eu já tô cheio de cabelo branco, eu já não tenho mais aquele negócio, já me respeita, passei no vestibular, me respeita, passei na residência, né? Isso dá no saco. Então, olha só. Hoje, eu acho mais certo, mais confortável estudar para as provas americanas. Por quê? Porque você sabendo onde estudar, você vai para a prova sabendo quanto você vai tirar e sabendo as questões que vão cair. Tá?
o mercado em torno dessas provas é tão grande que os materiais de estudo são muito melhores, e o nível dos materiais de estudo é maior que o nível da prova. E quem faz a prova não consegue elaborar a questão para todo mundo que vai fazer. Então, o banco de questões de quem faz a prova é pequeno, da banca é pequeno. Então, os preparatórios acabam, os materiais eles acabam prevendo as questões que vão cair. Tá? Além disso, a própria banca te dá simulados oficiais com questões que vão cair na prova e que tem confiabilidade estatística para predizer a sua performance. Então, eu vou para a prova sabendo quanto eu vou tirar e sabendo as questões que vão cair. Então, vira um joguinho de carta marcada, um joguinho de gato e rato, quem decorar mais questão ganha. Tá? Se você sabe estudar. Aí eu sei, eu ensino isso. Se você não acredita em mim, pode fazer meu curso, 7 dias de garantia, não gostou, dou o dinheiro de volta, sem perguntar nada. Mas eu garanto que isso não vai acontecer, porque você vai ver ali do que eu estou falando. Isso aí também não é novidade. Se você apertar todo mundo que fez os steps, eles vão te dizer a mesma coisa, que eles foram para a prova sabendo quanto eles iam tirar e sabendo mais ou menos as questões que iam cair. Então, tem isso. Por isso que as pessoas ficam com raiva, porque a gente gosta de valorizar o passe, né? Mas é manjado. Se você sabe estudar. Se você não sabe estudar, você se lasca. Se você for tentar estudar para os steps com curso extensivo, com apostila, que nem se faz no Brasil, você é massacrado. For tentar estudar para os steps com livro-texto, com Harrison, Guiton, que se chama de Guyton, né? É Guiton, ou Cécio, aí, meu amigo, você vai tomar um cacete inesquecível. Você tem que saber o que você está utilizando, um joguinho de gato e rato. Então, assim, hoje eu prefiro estudar para os steps, porque para a USP, para a UFRJ, que seja, o ERJ, é muito errático, né? Todo ano anula um monte de questão, a prova do ano é diferente do outro, você não sabe exatamente o que vai cair, você não tem material tão certo assim para você utilizar. Então, as questões são feitas em base em rodapé de livro. Você tem dois jeitos de fazer questão de medicina. Ou você cobra rodapé de livro e corre o risco de anular um monte de questão, ou você faz uma questão de vinheta clínica em passos. Né? Você dá, por exemplo, um caso lá de um paciente infartando e pergunta o mecanismo de ação do primeiro medicamento que você vai ministrar. Tá? Isso é uma questão em passos. O SML ele é todinho em passos. Então é mais confortável. Tá? É uma coisa mais medicina, mais raciocínio clínico. E eu vou para a prova sabendo que vai cair, eu sei que não vai ficar caindo um monte de rodapé de livro. Às vezes cai um ou outro, mas é porque tem questão que é teste, tá? Tem questão que não pontua. Eles estão testando lá. Então é muito mais confortável, tá? Eu sei o que vai cair, eu tenho um material excelente de preparação. Acho que a questão é que o material para se preparar para a CMLI é muito à frente do material para a USP, para as provas brasileiras. Tanto é que isso de banco de questão está chegando no Brasil agora, importado dos Estados Unidos. Eu sei quem importou, eu sei quem está por trás disso, e fez muito bem. Isso chegou no Brasil agora. Esse mercado está nos Estados Unidos há muito tempo. Então, resumindo, eu acho mais confortável, eu ficaria mais tranquilo, mais confortável, mais seguro estudando para as provas americanas. Porém, é mais dispendioso, muito mais caro e leva muito mais tempo você passar nos Estados Unidos, porque não são só as provas, tá? Além das provas, né, são 2 provas de medicina e uma prova de inglês, dá trabalho para estudar, porque você tem que realmente ficar decorando as questões, e você tem que fazer estágios e conseguir cartas de recomendação. Então, prova por prova, eu prefiro as americanas, mas saiba que para entrar na residência americana você vai gastar muito mais, você vai suar muito mais, tá? Isso aí, eu digo isso sem clubismo nenhum, se fosse mais fácil eu seria o primeiro a dizer, tá? E se você me perguntar o retorno do investimento da residência americana é incomparável, tá? Se não fosse assim eu teria ficado no Brasil, mas não tem nem comparação. Você pendura 2 RQS na parede no Brasil, vai atender Unimed R$60 a consulta, vai virar chefe de enfermaria aí para ganhar o que seria aqui nos Estados Unidos 4, 5 mil dólares por mês, isso é salário de babá. Aqui nos Estados Unidos, qualquer residência que você fizer, você vai sair ganhando aí 300 mil dólares por ano sem suar, trabalhando 14 vezes por mês. Então, em matéria de retorno do investimento, o americano é muito maior. Tá? Mas sem clubismo nenhum. Os primeiros meses estudando por Step 1, eles são bem chatinhos, porque a gente não está acostumado com a metodologia. Depois que você se acostuma, aquilo engata e vira um joguinho de gato e rato. Eu prefiro muito mais. Se eu tivesse que escolher entre fazer hoje o Step 1 na prova da USP, eu faria o Step 1.
Porque eu sei onde é que eu vou estudar, eu sei o que vai cair, eu sei quanto é que eu vou tirar. Na USP todo ano muda alguma coisa, todo ano anula um monte de questão, a questão é tudo rodapé de livro, eu não sei de onde é que eles vão tirar as questões. Tá, se a banca vai colocar lá no edital, Harrison, Session, eu não vou ler o Harrison, ler o Session para fazer prova, entendeu? Então, acho que se resume ao fato do material de estudo para as provas americanas ser muito maior, natural que seja, porque o mercado em torno dessas provas é muito grande. Então, talvez seja o maior mercado aí de início de concurso do mundo, então um dos maiores. Então, simplesmente o nível dos materiais ultrapassou o nível da prova. Né? Sem clubismo nenhum, mas se você não acredita em mim, vai lá no meu Instagram, clica no link da minha bio, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você pode conferir meus cursos, eu tenho um livro digital, tenho um webinário, tenho o meu curso completo, e você vai ver que é verdade. Tá? Quando você sabe como estudar e por onde estudar, os steps viram um jogo de cartas marcadas. Você ainda tem que arrumar estágio, ainda tem que arrumar carta de recomendação, mas vale a pena, tá? O retorno do investimento compensa. Por hoje ficamos por aqui, até o próximo episódio, obrigado por estar aqui comigo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, se você ainda não me segue no Instagram, me siga e dá uma olhadinha lá nos links da minha bio, a minha caixinha no Instagram eu abro praticamente todo dia, se quiser mandar alguma pergunta eu estou sempre por lá.